Boa noite a todos, estamos aqui nessa caminhada de fé, hoje dia 9 de março, estamos todos os dias orando às 22 horas, eu faço o vídeo um pouco mais cedo para que você acompanhe às 22 horas e determine que esse mês será um mês abençoado, porque a sabedoria Deus ele vai te dar e na verdade Ele já te deu. E vamos meditar nessa palavra. Hoje essa palavra aqui é muito importante, porque vamos lembrar algumas coisas que já meditamos, já falamos, e entre outras coisas que o Espírito de Deus vai falar conosco. Não esqueça de preparar sua água, vamos ser objetivo. No final vamos fazer a oração da fé, beber da água para que Deus, através da fé, Deus venha nos dar força, nos capacitar para que venhamos terminar esse propósito bem e com testemunho em nome de Jesus. E eu tenho certeza que coisas, como claro, algumas pessoas já estão comentando, que Deus já está fazendo na sua vida, mas vai fazer ainda mais, saiba disso. Então diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou suas 7 colunas. E é o que eu creio. A sabedoria já edificou a sua casa. Já diga amém onde você está. Em nome de Jesus, a sabedoria já edificou a sua casa. A casa representa a nossa vida. Você vê que tem uma palavra que diz: quando o espírito imundo sai da pessoa, né, que diz como casa, ele sai da pessoa, ele fica ali, eu não sei como é que fala em português, mas perambulando, e não achando lugar onde se repousar, ele diz: voltarei para a minha casa da onde saíste. E voltando, vendo que a casa está desordenada, quer dizer, está bagunçada, está do mesmo jeito, ele vem com 7 espíritos piores, não é isso? Então a casa representa a vida da pessoa. Então a casa representa a sua vida com Deus, a sua alma. Então ele diz: a sabedoria já edificou a sua casa. Claro que isso aqui está em outro contexto, mas você pode sim trazer para você esse contexto para você, que Deus já edificou você, já trabalhou na sua vida, já trouxe para você um norte, uma direção para onde você tem que seguir, e seguindo essa direção, Deus vai abençoar. Vamos falar um pouco, passar rápido isso aqui, porque o que vai vir vai ser, a gente vai meditar sobre um versículo específico, tá bom? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho no entendimento. E aí vem aqui, ó: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Olha o que diz: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si. Quer dizer, o escarnecedor é aquela pessoa que não quer ouvir, não tem ouvido a voz de Deus. Ele diz: não repreenda, capítulo 9, versículo 8, Provérbios: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Por que isso? Porque quando a pessoa tem ouvido para a voz de Deus, quanto mais aquela pessoa é repreendida, quanto mais aquela pessoa é advertida, quanto mais Deus fala, mais a pessoa fica melhor com Deus, se fortalece com Deus, fortalece sua comunhão com Deus. E você vê que hoje os cristãos em si, eles se tornaram cristão fraco. Por quê? Porque eles não querem ser repreendidos, eles não querem consertar, eles acham, se lembra quando eu falei a sua verdade? Eles pensam que é a sua verdade, então a verdade dele é o que tem que prevalecer. E Deus, ele diz bem claro aqui: não repreenda o escarnecedor, para que não te odeie. Então, eu já vi casos na igreja que a pessoa, ela vem
Eu vou dar um exemplo. A pessoa chegou para mim e falou assim, lá na França, chegou para mim e falou assim, vou até tirar aqui para você prestar atenção no exemplo que eu vou dar. A pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou aqui, eu quero fazer um propósito com Deus. Eu vou fazer uma oferta, um propósito de fé, eu vou escrever aqui o nome dessa pessoa que eu vou ter ele para mim. Deus falou comigo, pastor. E na conversa perguntei, mas quem é ele? Não, ele isso e aquilo, é uma pessoa boa, isso e aquilo tal. E no final ele falou assim, ele também, pastor, tem uma mulher lá, mas só que a mulher não valoriza ele, não faz isso e aquilo. Peraí, mas ele é casado? Ele é casado, pastor, mas ele não é pra ela não, ele é pra mim. E quando eu falei com ela, eu falei, olha dona, esse propósito Deus não vai aceitar, porque Deus, ele vai fazer segundo a sua vontade. E não é a vontade de Deus que você venha terminar um casamento de alguém, porque ao seu ver, ela não merece ele. E você terminar um casamento para você se beneficiar daquele homem que você gostou. Você pode botar aqui, fazer o que você quiser aqui no altar, fazer oferta, sacrifício, você pode botar tudo aqui no altar. Não vai resolver, porque Deus não está de acordo com isso. Essa mulher, ela me viu, ela me odiou. Depois daquela vez, ela nunca mais falou comigo, nunca mais foi na igreja e desapareceu. Por quê? Porque ela é exatamente esse provérbio que diz aqui, ó. Olha o que diz. Não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Claro que isso aqui é uma sabedoria de uma pessoa que está dando uma sabedoria de uma pessoa, por exemplo, de uma pessoa que vive sua vida normal. Então, se eu sei já que a pessoa não aceita a palavra, se eu sei já que a pessoa é orgulhosa, então eu vou ter uma maneira de falar. Agora, eu sendo um pastor, como responsável, eu vou ter que falar a verdade. Então, eu sou pastor, então eu tenho que pregar a palavra. Então, essa parte aqui de não repreender o esclarecedor, eu não posso estar incluído no meio, porque eu tenho que pregar a palavra. Então, eu vou repreender. Se tiver alguém que estiver errado na igreja, então no meio da igreja vai ter escarnecedores, mas vai ouvir a minha palavra que eu vou pregar, se você der para entender. Para que não te odeie. Mas ele diz, repreende o sábio e ele te amará. Quer dizer, quantas pessoas que agradecem, poxa, que dá testemunho, né, que venha fala, pastor, louve a Deus, a glória de Deus, pastor, obrigado pelas palavras que foi dado, porque a palavra de Deus, pessoal, entenda, preste bem atenção, eu vou passar para você, a palavra de Deus é uma palavra forte, e a palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa necessidade, exatamente aquilo que a gente não quer ouvir. Quando a pessoa peca e a pessoa vai para a igreja, ela vai ouvir sempre falar de pecado, porque Deus está falando. Não é que o pastor ou alguém quer apontar, nada disso, mas Deus está falando a pessoa, e quando toca no assunto que a pessoa não quer, a pessoa se sente mal. Mas aquela tristeza, lembra da palavra que diz que tem tristeza que não é para a morte. Tem tristeza que não é para a morte, mas é para o arrependimento. Então, a palavra vem de encontro à pessoa. A pessoa que é orgulhosa, então a palavra vem de encontro ao orgulho. Para que a pessoa quebre o orgulho, a pessoa se sente mal, a pessoa, poxa, mas por que o pastor não para de falar nisso? Uma vez, meu pai foi meu pai? Não, foi uma pessoa que estava... eu comentei com meu pai. Uma pessoa que estava na igreja também falou isso. Falou, poxa, parecia que a palavra era sempre a mesma. E era a palavra, falava assim, poxa, tomara que não fale disso na igreja hoje. E aí o pastor ia e falava disso. E ela fala, poxa, o pastor não muda de palavra, não é sempre a mesma? Mas não era porque o pastor repetia a palavra, é que Deus estava ali trabalhando para poder salvar aquela pessoa. Então, Deus é assim que ele trabalha, ele repreende, é o que ele diz, o pai repreende o filho, que ama. Então, se eu amo meu filho, eu vou repreender, porque se eu deixar ele à toa, ele vai dar para o que é ruim.
Então o pai vai disciplinar porque ama, pelo amor ele disciplina, pelo amor ele mostra o que tem que fazer. E aí ele diz: repreende o sábio e ele te amará. Quer dizer, fale a verdade, mostre e ele vai te amar. E ele diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Quer dizer, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Quer dizer, se eu sou sábio e eu recebo a instrução, eu vou ser mais sábio ainda. Quer dizer, eu não desprezo, eu não deixo, não jogo para o lado, não desvalorizo o que Deus está dando. E é o que eu falo com você, meu amigo, minha amiga, que ouve. Não despreze, não seja escarnecedor, vamos dizer assim. Não seja uma pessoa que vai deixar de lado o que Deus está falando. Seja sábio para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus está falando para você, para fazer esse propósito como Deus quer que você faça. Dá a instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ele diz: ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Quer dizer, quando eu falo aumentará em doutrina, quer dizer que ele vai ser mais firme na sua posição. Ele vai ser disciplinado. Você quer ver uma igreja forte? A igreja forte é a igreja onde a pessoa, ela é a pessoa que tem uma doutrina forte, ela é a pessoa disciplinada. Ela é uma pessoa que respeita a autoridade. É uma pessoa que sabe a sua posição com Deus diante dos irmãos, diante das autoridades, pastores, obreiros, levitas. Então, uma igreja forte é a pessoa que tem essa disciplina. Então, o diabo, ele não consegue desviar a palavra. Você sabe que existe um principado, um principado do ar, que ele vem para distorcer a palavra. Ele distorce a palavra para fazer a pessoa entender diferente. Por exemplo, o pastor fala qualquer coisa que o pastor ele pregue na palavra, aquelas pessoas que estão no espírito, ele vai entender porque é bem, é o que falou ali. A instrução para o sábio vai ser algo muito bom, ele vai amar aquela orientação, aquela repreensão. Mas se você fazer para uma pessoa que não está no espírito, aquela pessoa ela vai receber de uma maneira negativa. O exemplo que eu te dei da mulher, aquela palavra que eu dei para ela era uma palavra de Deus, mas o que o mal fez? Distorceu na mente dela que eu não queria que eu estava interferindo na fé dela, que eu não poderia falar com ela, que ela não tinha que querer, desejar um homem casado. Então, aquilo ali, ela entendeu dessa maneira. Quer dizer, ela não entendeu assim: olha, Deus está falando comigo, realmente eu vou deixar para lá. Se o pastor está falando ali e é na palavra de Deus, eu vou obedecer. Quer dizer, ela seria sábia. Mas isso tem uma fonte. Eu vou dizer a você agora que já falamos. A fonte disso, a raiz disso, vem aqui, ó. Agora. Eu vou até botar maior aqui para você ver bem claro aqui. Ó. Vou até tirar meu rosto aqui. Olha aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A fonte é essa. Quem tem temor é sábio. Quando eu tenho temor, eu penso duas vezes desculpa, antes de falar. Se eu tenho temor, antes de agir, eu vou pensar: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo com minha esposa, estou agradando a Deus? Com meu marido? Você que é mulher? Será que eu estou agindo com meus filhos? Deixa eu beber água aqui um pouquinho, por favor. Eu estou agradando a Deus? Será que essa posição minha de pensar e de achar que eu tenho direito, que é do meu jeito, agrada a Deus? Então isso é temor. E o temor que temos a Deus é o princípio da sabedoria. Nós podemos fazer aqui 31 dias de oração. Se você não tiver temor de Deus, você não vai ter a resposta.
Até porque esses 31 dias de oração é falando de sabedoria, é falando de temor. E Deus tem quebrantado o coração, Deus tem trabalhado para que você se torne essa pessoa sábia, para que você se torne essa pessoa com o temor de Deus. E o temor de Deus, os anjos do Senhor vão te guardar. Com o temor de Deus, as bênçãos vão te acompanhar. Com o temor de Deus, as portas irão se abrir e você vai ter uma resposta em nome de Jesus. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro na Tua presença agora para te pedir em favor dessa pessoa que tem, meu Pai, sofrido, que tem, meu Pai, sido bombardeado pelo mal. O mal que quer tirar, meu Deus, o temor dessa pessoa, que quer fazer essa pessoa desistir, quer colocar o maus olhos, meu Deus, mas o Senhor disse na Tua palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o livro de Provérbios, meu Deus, é um livro de sabedoria. Queremos essa sabedoria, porque esse mês de março será um mês de bênção, um mês de vitória. Então, meu Deus, traga para essa pessoa, se o mal tem agido, se o mal tem colocado alguma coisa na mente dessa pessoa, no coração, nos olhos, arranca agora. Eu ordeno em nome de Jesus, o espírito que tem colocado maus olhos, maus pensamentos, o mal que tem colocado, meu Deus, pensamento ruim nessa pessoa, em nome de Jesus, sai agora dessa vida. E que essa pessoa seja liberta, seja livre. Se tem alguém, meu Deus, sentindo dor, fraqueza, meu Deus, qualquer coisa, que o Senhor venha arrancar dessa pessoa e dar força. Consagra essa água, meu Deus. Quando essa pessoa beber dessa água, pela fé, ela será abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água agora. Não esqueça, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite. Amanhã, domingo, dia 10, estaremos de volta às 22 horas nessa fé. Deus abençoe.